Boa noite a todos. É com muita alegria que nos encontramos novamente juntos para refletir sobre a mensagem do Mestre Jesus e os ensinamentos que os bons espíritos nos trouxeram para aclarar as nossas mentes e nos deixar mais seguros em nossa caminhada. Eu sou Sônia Porfiro e estou hoje aqui trabalhando, representando a Casa Espírita Joana de Ângeles, aonde sempre sou muito recebida com carinho e espero que possamos juntos nessa noite alcançar o coração e a mente uns dos outros e que os bons espíritos nos auxiliem na proposta de reflexão desta noite. Que possamos juntos alcançar o entendimento do tema que foi escolhido. O tema é o céu e o inferno. Tema esse muito importante, principalmente na situação em que estamos vivendo. Precisamos nos esclarecer. E somente Jesus, a luz do mundo, a luz das nossas mentes e o nosso coração, para nos ajudar em caminho. Nós que ainda temos tanto a aprender, nós que ainda vacilamos tanto, somente as luzes do Mestre para nos deixar mais tranquilos e mais em paz. E para iniciarmos a nossa reflexão, vamos fazer uma oração e pedir a Joana de Ângeles, a mentora desta casa, os bons espíritos que nos guiam, a todos nós que aqui estamos, que eles possam se juntar a nós, para que possamos de verdade adquirir ganhos nessa noite, ganhos para que possamos caminhar mais tranquilos nessa atribulada vida cotidiana que todos nós estamos vivendo. Que Joana de Ângeles, tão carinhosa que nos acolhe, possa nos ajudar em caminho. E que Jesus nos abençoe a todos. Que assim seja. O tema é por demais importante, isso eu já falei. Mas precisamos refletir de verdade até que ponto temos a compreensão exata de céu e inferno. No mundo, vivendo neste mundo, uma só certeza, a de que um dia partiremos. E algumas perguntas precisam ser feitas. Por exemplo, para onde vamos depois que deixarmos o corpo físico? O que seremos depois da morte? Lá para onde formos, estaremos e seremos melhor ou pior do que aqui? Existiremos eternamente? Ou tudo se acabará de vez? Estas questões nós encontraremos no livro Céu e Inferno. Estes questionamentos, quem faz é Allan Kardec. Logo no início da obra, ele coloca essas reflexões para iniciar toda a conversa. Então, ela pode fazer muito bem a introdução da nossa conversa. O que nós sabemos do lugar, ou como nós entendemos a nossa condição depois da morte? Quando deixarmos o corpo físico, o que é que vamos encontrar lá no plano espiritual? Ou será que, de verdade, acaba tudo com a morte? Isso é uma reflexão por demais importante, porque vivemos uma pandemia onde a morte está campeando na Terra, com muita avidez. E nós sabemos, através da nossa doutrina,
que precisamos entender a mensagem trazida pelos Espíritos. Precisamos entender toda a riqueza contida nas obras de Kardec. E uma dessas riquezas é o que vai iniciar a nossa conversa, a lei do progresso. Kardec nos diz que a lei do progresso ela é tanto natural quanto divina, e que ela rege tudo e todos. Assim, o pensamento religioso também se modifica e se modificou na trajetória do tempo, até agora onde nos encontramos. O homem primitivo, ele adorava os fenômenos da natureza, acreditava que os poderes que vinham do trovão, das tempestades, eram ações de deuses, era a expressão de deuses na natureza. Porque tamanho poder só poderia vir de um Deus. Portanto, na época do homem primitivo, aqui na Terra, existiam muitos deuses, devido ao nosso raso entendimento da realidade espiritual. Tudo era regido por deuses e produzindo fenômenos puramente materiais. Esses deuses causavam esses fenômenos que traziam tanta complexidade e tanto, às vezes, medo na humanidade. Mas o tempo foi passando e os seres humanos adquiriram, passando dessa fase primitiva, lá por volta do século XIX, o ser humano já tinha uma visão dualista, uma visão dicotômica para explicar Deus e os fenômenos que faziam parte de todas as circunstâncias da vida. Exemplo, o dia e a noite, o bem e o mal, anjo e demônio, céu e inferno. O homem, para explicar alguns eventos na natureza ou em sua vida, ele se baseava nessa dicotomia, nesses dois polos, o extremo de um lado e o extremo do outro. Inclusive, para os persas, eles tinham uma visão de um Deus bom e um Deus mau, onde o Deus mau era Satã. Portanto, essa visão dualista ela é muito antiga e ela veio sendo vivida e intensamente expressada na cultura do ser humano, nas ideias do ser humano. Mas o tempo passou e Moisés ofereceu ao homem a compreensão de um Deus único. Surge o monoteísmo, mesmo que ainda esse Deus tinha feições humanas. Era um Deus que premiava ou castigava. Um Deus caprichoso e vingativo. Era o Senhor dos exércitos. Moisés, em sua época, apesar de trazer a visão de um só Deus, ele trouxe a visão de um Deus a ser temido pelos homens. Na Idade Média, os ricos, os senhores feudais, eles aspiravam a um céu depois da morte, onde eles pudessem continuar gozando os prazeres e os privilégios que já usufruíam em vida. Os pobres e os escravos sonhavam com a existência de um céu após a morte, onde eles pudessem vivenciar os gozos e os prazeres que os ricos e senhores feudais poderosos, eles já
em vida podiam gozar. Portanto, a expressão céu era um lugar de gozo, era um lugar de prazeres, era um lugar de descanso. Portanto, na visão deles, se existia um paraíso terrestre, deveria existir um paraíso celeste. Essa dicotomia, essa visão dualista. O inferno, na Idade Média, era pintado com as cores dos suplícios e tormentos que eles experienciavam na época. E também o inferno, a construção do conceito e da ideia de inferno, ela também foi influenciada pelo Dante Alighieri, um poeta medieval que fez e que foi o autor da Divina Comédia, aonde ele relata nessa obra uma vivência sua, uma viagem que ele fez em sonho ou em sua imaginação ao inferno, purgatório e ao paraíso. Por muito tempo, as cores, a forma, as expressões de céu e inferno tinham estas, ou de prazeres eternos, gozo eterno, ou suplícios eternos. E assim, esse conteúdo foi sendo vivenciado, sendo aceito pela humanidade na Idade Média, até que chega o próprio Cristo aqui na Terra, nosso governador planetário, encarna em tempo predito e nos revela uma nova face do credo. Um Deus que ama, um Deus que nos reúne em família e que ele passa a deixar o trono para habitar o coração dos homens. Mas esse Deus não era só um Deus que habitava o coração. Ele passa a ser um Deus presente, onipotente, onisciente. Era um Deus Pai, um Pai comprometido com a educação dos seus filhos. Somente a partir do final do século XIX, o homem começa a questionar todas as construções religiosas da época. Aquele Deus vingativo, aquela visão de céu, aquela visão de inferno, o poder exercido pelas religiões para poder dominar as classes menos abastadas, para dominar a mente humana. No final do século XIX, o questionamento de tudo isso começa a suscitar. E o poder exercido pela Igreja passa a ser uma forma de... Eles brigaram com Deus. A humanidade estava querendo se apartar de tudo isso. Estava cansado e, ao mesmo tempo, não conseguia entender por que Deus, na visão do Cristo, era um Deus amoroso. Moisés falava de um Deus a quem deveríamos temer. Esse Deus teria construído um céu e um inferno para todos que o desobedecessem. Mas o Cristo, ele veio dizer que as coisas não eram assim. E esse Deus que nos ama, ele nos ama de uma forma especial, incondicional. Ele nos ama
com a justiça absoluta e a misericórdia suprema. Então não estava fazendo sentido tudo isso. E os grandes pensadores da época começaram a abandonar as questões religiosas. E a ciência começou a florescer. Era a época do iluminismo, onde as grandes mentes estavam construindo uma nova maneira de encontrar respostas. E esses equívocos do processo religioso nos oferecia, através da ciência e da filosofia, e dessas novas mentes pensando, a certeza de que havia equívocos em certos dogmas religiosos, que precisávamos pensar mais, que tínhamos a razão para iluminar a nossa mente. Se Deus é bom e justo e nos criou para a felicidade, Ele gostaria que pensássemos e refletíssemos para entender todo esse processo. E o ser humano começa através da época e dos tempos das novas ideias a racionalizar os fenômenos e os próprios acontecimentos da vida. E nesse ponto, época das luzes, aparece Allan Kardec. E ele assume a responsabilidade de demonstrar com clareza e lógica a realidade espiritual. Ele vem para tirar o joio do trigo. Ele vem para nos ajudar a entender toda essa confusão que o pensamento religioso e as expressões filosóficas e as novas ideias estavam trazendo sobre a realidade divina. Kardec veio para colocar tudo em seu lugar. Um homem especial, um espírito de escola, alguém realmente preparado com moralidade, conhecimento e bondade para poder fazer esse trabalho grandioso. Ele veio desmistificar as velhas construções equivocadas de Deus e a sua justiça, descortinando para toda a humanidade, não só para a doutrina nascente, mas para todas as religiões, o plano espiritual, ampliando os horizontes da criatura humana aqui na Terra, com bases na observação, estudo sério e dedicado, usando dos meios de pesquisas da ciência nascente para fazer nascer o Espiritismo, aonde as vozes do céu, a pedido de Jesus, traz o Consolador à humanidade. Porque o Consolador não é aquele apenas que nos traz formas carinhosas de entendimento da vida. É aquele que nos instrui, é aquele que nos esclarece, é aquele que nos dá parâmetros para que a gente possa alcançar a possibilidade de possuir as rédeas das nossas vidas, com clareza e direção correta. E ele criou o Pentateuco Espírita, o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Médiuns, a Gênese foi a última obra, antes disso, Céu e Inferno. E é nessa obra, o Céu e Inferno, que ele não nos convida, através de todas as reflexões que ele lá coloca, a pensarmos, para compreendermos o verdadeiro amor e a justiça absoluta de Deus. Ele nos convida a uma nova visão,
a da relação real do Criador e a criatura. Nesta obra, nesta obra temos uma primeira parte. A primeira parte dessa obra contém a parte teórica, aonde estão os fundamentos, toda a teoria construída por 11 capítulos, para nos dar sustentação para o entendimento do que seja de verdade a justiça divina, o céu, o inferno, o purgatório e tudo mais. E na primeira parte, podemos encontrar nesses 11 capítulos temas como o céu, o inferno, Código Penal das Penas Futuras, as penas futuras, segundo o Espiritismo, o temor da morte, o porvir e o nada. Lá Kardec constrói uma forma tranquila, clara, serena e lógica, uma expressão da realidade espiritual para os espíritos agora mais amadurecidos. Porque o pensamento religioso, ele estava alcançando mais uma fase, estava amadurecendo, e estava chegando o momento de nós adentrarmos com competência as regras, a deslumbrarmos todo o plano espiritual. Não mais apenas as regras, as leis que regem a vida física, mas todo o movimento, toda a relação que existe no plano espiritual. Na segunda parte do livro Céu e Inferno, nós vamos encontrar a base prática. Lá existem exemplos. Como assim exemplos? Kardec, ele fez uma pesquisa, ele fez entrevistas, e na observação de cada um entrevistado, pelos espíritos que se manifestavam, pelas médiuns que o auxiliavam, ele fazia uma entrevista. Ele perguntava: como você está? Como você chegou no plano espiritual? Como você está vivendo nela agora? Como é para você a morte? Como é viver aí nesse outro plano? E ele foi fazendo essa entrevista e catalogando. E dividiu em categorias o tipo de espírito que no plano espiritual ele registrou. Ele registrou que no plano espiritual existem espíritos felizes, espíritos em condição mediana, espíritos sofredores, suicidas, criminosos arrependidos e espíritos endurecidos. Kardec diz para todos nós que o objetivo, o propósito da obra O Céu e o Inferno, como também de toda a grande obra do Espiritismo, é para instruir quem está aqui, quem está vivendo a vida física. O objetivo da vinda do Cristo, o objetivo da ideia do monoteísmo, tudo numa crescente de ideias que o homem pôde abarcar para que chegasse em tempo certo. Kardec ia aclarar, trazer para nós as instruções de como devemos construir aquilo que tanto almejamos. Uma estada numa chegada e uma permanência no plano espiritual tranquila e paz.
Como isso vai acontecer? Kardec, em toda a sua obra, e principalmente nesta, O Céu e o Inferno, ele desmistifica toda a construção antiga de céu. Kardec diz que céu não é mais uma região geográfica, porque a ciência já vinha trazendo para nós que estava errado pensar que o céu estava acima, nas regiões elevadas, e que o inferno estava abaixo, nas regiões inferiores. Porque a ciência astronômica, a astronomia veio dizer que a Terra gira, que em determinado momento o que estava em cima fica abaixo, e o que estava abaixo fica acima, e vice-versa. Ele nos disse também que ao desencarnarmos, todos nós, tudo que levamos no nosso coração se manifesta como uma força magnética muito grande e vai nos fazer sintonizar com outros espíritos na mesma vibração e frequência da nossa, reunindo as criaturas segundo o que pensam, sentem e vibram. Nos reunimos no plano espiritual após deixarmos o corpo físico com todos aqueles que estão na mesma faixa vibratória. E isso é lei de sintonia, atração e sintonia. Kardec nos traz uma visão onde o nosso horizonte se dilata. E vem Haroldo Dutra Dias, tentando nos ajudar a entender esse processo, dizer que, na visão espírita, o inferno é um grande espelho que retrata o que já está dentro da criatura. Ela só fica, a criatura, nesta situação, enquanto ela alimentar esse estado íntimo. Porque a partir do momento que nos dispusermos a mudar o cenário íntimo, nós somos transferidos de estado. Somos auxiliados. Portanto, assim como o inferno é o espelho da nossa vida íntima, o céu também o é. E o local para onde iremos depois da morte física é simplesmente reflexo do que já vive em nossos corações. Aquilo que já alimentamos em nossa alma, aquilo que vibra com toda a força em nosso íntimo, formando assim um estado de espírito, uma situação psíquica. Ninguém, através da visão que recebemos dos espíritos e de todo o trabalho de Kardec, ninguém irá para o inferno. Podemos ficar tranquilos. O que acontece realmente é que a criatura passa, ao desencarnar, a enxergar o inferno que já existe e vive nela mesma. Assim como ninguém vai para o céu, passamos a entrar em contato com o céu que já habita o nosso coração. Kardec descobriu, com toda a sua pesquisa e seu trabalho árduo e amoroso, que no plano espiritual existem muitas regiões espirituais a nos acolher quando desencarnarmos. De acordo com nosso
nossa estatura moral e espiritual, de acordo com a vibração do nosso íntimo, de acordo com aquilo que nós alimentamos em nossa alma, desde os mais próximos, zonas mais próximas à crosta, como as de maior elevação, que não temos ideias de como é a vida nestas regiões. Não temos parâmetros ainda para entender. E que existe, olha que maravilha, existe uma solidariedade entre essas regiões. Um ajudando sempre os que estão mais à frente, os que já alcançaram regiões mais elevadas, que já construíram um céu mais adequado em suas almas, eles se preparam e vão a regiões de maior sofrimento para auxiliar no reajuste desses irmãos e no resgate de todas essas criaturas em regiões de dor. Portanto, nas regiões de sofrimento, de maior sofrimento, existe auxílio, existe amor, solidariedade, misericórdia. Tem uma historinha contada que Chico Xavier, certa feita, ele foi fazer um trabalho juntamente com um grupo de médiuns numa penitenciária. E chegando lá, uma senhora chegou para ele e disse: Chico, nossa, neste lugar deve haver muitos obsessores. Chico, com aquela simplicidade habitual, responde para essa irmã: não, minha filha, aqui tem muita mãe, tem muito pai, tem muito filho, tem muita irmã, irmão, esposa. Por quê? O obsessor já concluiu o trabalho dele, dando exemplo para nós dessa solidariedade que existe. E também pela obra de André Luiz, no livro Ação e Reação, Chico nos traz a revelação, o entendimento dessa solidariedade através do conteúdo que lá André Luiz expõe, de que nas regiões infernais, nas zonas de maior sofrimento, lá existem postos de atendimentos aonde moram, vivem espíritos de escol, espíritos amorosos que trabalham para a recuperação, por amor aos irmãos em sofrimento. Nestes locais só conseguem morar espíritos na tarefa de auxílio àqueles que realmente amam. Isso é uma tarefa de poucos. Portanto, certa feita eu entrei em contato com uma frase que me chamou muita atenção e divido com vocês. O inferno é algo que se carrega nos olhos. O inferno é algo que se carrega nos olhos. Se você carregar o inferno nos olhos, você só enxergará demônios. E podemos concluir, se conseguirmos carregar, expressar em nossos olhos um céu
veremos anjos em todos os lugares. Talvez seja isso, esse olhar que o Cristo tinha para com todos nós. Portanto, meus irmãos, meus amigos, não existe lugar de condenação nem de gozo eterno. O que existe são leis que asseguram a estabilidade da ordem, da justiça e do amor, pois temos um Pai que sabe da nossa maturidade espiritual, das nossas doenças, dos nossos equívocos, e ele também sabe qual é o método educativo necessário, eficaz, para modificar o nosso foco de visão, para que possamos ajustar as lentes dos nossos olhos e das nossas percepções através do coração, aprendendo com os nossos próprios equívocos e deslizes, compreendendo a nossa responsabilidade individual e coletiva perante a consciência, através das escolhas e das nossas ações. O umbral é um termo muito corriqueiro entre os espíritas, mas para muitos ficou conhecido como o inferno dos espíritas, mas não é isso, não. Umbral, segundo a nossa doutrina, é um local de refazimento e expurgo das nossas imperfeições, das nossas pesadas vibrações alimentadas diariamente em nossa alma. Passamos por lá para podermos de verdade seguir em frente. Porque, na verdade, na vida, colheremos tudo que plantarmos. O plantio é de nossa escolha, mas a colheita será exatamente da semente utilizada. Ninguém colhe chuchu numa árvore de jabuticabas. Já sabemos de cor essa frase. Todo espírita conhece essa frase. A sementeira é livre. Mas não nos esqueçamos, a colheita é obrigatória. Portanto, se entendermos que a partir do momento que tudo que plantarmos colheremos, não vai adiantar ir encontrar algo como felicidade, saúde, alegria, vinda de movimentos e fenômenos e situações e coisa exterior. Porque alegria é colheita. Felicidade é colheita. Paz é colheita. E saúde é colheita. Precisamos plantar a semente certa para poder colher tudo isso. Precisamos entender que não somos vítimas de nada e de ninguém. Somos espíritos imperfeitos que caminham, alguns obstinados e teimosos, outros egoístas e imaturos, outros rebeldes, preguiçosos. A escola da vida vai trazer para cada um de nós a lição devida para a nossa educação e aprimoramento, para entendermos como devemos fazer o nosso plantio. Emmanuel
diz que o céu começará sempre em nós mesmos. E o inferno terá o tamanho da rebeldia de cada um de nós. O céu e o inferno, portanto, não são lugares. Não existem materialmente. Mas existe, sim, a experiência deste lugar, num único lugar apenas. E esse lugar é o nosso íntimo, o nosso coração, a nossa alma. O gênio é obra dos séculos de dedicação, diz Emmanuel. Dezenas de encarnações. Não existem privilégios na família de Deus, existem bons agricultores. Palavras de Emmanuel. Deus dá a cada um de nós segundo o seu plantio, segundo a sua obra. Mas isso não deve ser para nós sinônimo de desconforto, desânimo, mas sim de esperança. Esperança, sim, pois revela que podemos modificar nossas vidas a partir de agora, mudando as sementes que estamos depositando no solo de nossas almas. Jesus afirmou que ninguém se perderia. Os espíritos, as vozes do céu a serviço de Deus, a pedido de Jesus, nos trouxeram a luz para clarear as nossas consciências a respeito da realidade espiritual, para que aqui e agora pudéssemos observar o que estamos plantando. Nossos sentimentos e pensamentos durante o caminho, durante a nossa marcha, durante a nossa estada aqui na Terra. Temos que cultivar boa sementeira em nosso coração agora. Crises sempre existiram e sempre existirão. Só o amor, a justiça, a bondade e misericórdia são eternas, porque são atributos de nosso Pai, Criador. E Ele nos quer ver felizes. Todos nós estamos vivendo o momento anunciado pelo Evangelho. Tem um ditado oriental que diz que temos que dar um passo em direção a Deus, pois Ele nos dará 1000 em nossa direção. Portanto, precisamos dar o primeiro passo. E podemos concluir, nós, os espíritas, que nos dizemos conscientes, que nos dizemos já começar a entender, começamos a entender o funcionamento dessa relação dos dois planos da vida, aonde nós mesmos nos colocamos. Nós precisamos realmente entender que precisamos dar o exemplo de fé nesse Deus de amor, justiça e misericórdia. Precisamos levar paz e esperança a todos que ainda estão sofrendo pelas circunstâncias que a vida tem oferecido para nós. Muita dor. A dor, ela faz parte. Mas sofrimento, nós já começamos a perceber que é uma escolha nossa. Que é uma condição imatura. Precisamos, quem sabe, sermos portadores da esperança a todos que se relacionam conosco, no lar, nas mídias sociais, nas nossas orações. Precisamos alimentar a nossa alma de esperança. E quem sabe,
dois pequenos versos de Maria Dolores, da obra do livro Coração e Vida, possam nos ajudar. Ela nos diz: nunca esmoreças. Trabalho aprimora o mundo todo. Muita flor nasce no lodo. Muito amparo vem da dor. Serve, ensina e reconforta. Na fé viva que te alcança, entre as luzes da esperança, começa o reino do amor. Que Jesus, nosso Mestre, que os anjos bondosos que conosco sempre estão, nos auxiliando a escolher as sementes a serem plantadas no nosso dia a dia, nos ajudando a encontrar o rumo certo para colher paz, para colher alegria, saúde e regeneração. Que Jesus possa vir em nosso auxílio. Mestre amado, a humanidade roga, Senhor, pelo teu amor. Vinde a todos nós, Senhor, e alivia as nossas dores. Aonde houver, Senhor, um irmão em sofrimento, que o teu coração bondoso possa aliviá-lo, possa sustentá-lo, e que a luz da esperança possa nascer na terra para alcançarmos o céu. Que assim seja. Muito obrigada a todos. Obrigada a todos os amigos da Casa Espírita Joana de Ângeles e a todos que estiveram comigo nessa noite, nessa reflexão. Obrigado, meus amigos. Gratidão. Que assim seja.